Olá, tá começando o programa Alexandre Daniel. Muito obrigado por você estar escutando esse programa. Muito obrigado pela sua visualização, obrigado pela sua audiência. Esse programa aqui, eu comecei a fazer o programa Alexandre Daniel lá na Rádio Vibe Mundial no ano passado. Em 2023 eu comecei esse programa, depois do carnaval, e eu falei assim, que saudade de fazer aquele programa que eu fazia na rádio, por que não fazer aqui? Por que não? Mesmo nesse calor que tá aqui, que eu estou derretendo, mas eu estava com muita saudade de fazer esse programa, porque eu gosto muito desse programa, que ele tem muitas curiosidades, top 5, e estão buzinando aqui, pera aí. Aguenta aí, deixa eu terminar de gravar, depois se buzina. Deixa eu me concentrar aqui. Mas o programa Alexandre Daniel tá voltando. Eu quero refazer esse programa que eu gosto muito de fazer. Já vai! Esses motoristas. Ainda não é só motorista, é Enel também, que aqui no bairro onde eu moro, no centro de São Paulo, faltou luz para um monte de casa. Para mim não, graças a Deus, não faltou, mas um monte. Eu tive amigos que estavam mais de 3 dias, ficaram mais de 3 dias sem energia elétrica. Que coisa horrível. Mas eu vou lá embaixo. Eu vou lá embaixo discutir com você. Não tá ouvindo, mas eu tô ouvindo esse cara buzinar. E eu tava com saudade de fazer esse programa. E eu vou voltar a fazer esse programa aqui pra você. Se você gostar, gostou. Se você não gostar, não gostou. Mas eu vou voltar a fazer esse programa. E já vou começar com Você Acredita Nisso? Olha só, pessoal. Foi visto no céu do Japão, em setembro de 2022, luzes verdes estranhas. Todo fenômeno que a gente vê de luzes verdes é um negócio que incomoda a pessoa, não é verdade? As pessoas ficam, o que será aquilo do céu? Tem muitos estudos, tem muitas coisas que as pessoas, esse cara tá me atrapalhando da buzina, e eu vou lá embaixo tirar esse cara da buzina, vou tirar esse cara. Olha só, as luzes do céu, elas incomodam. Não incomodam de incomodar, mas sim uma curiosidade, né? Por que tem aquela luz no céu? É a curiosidade que envolve todo o planeta Terra. Ela fica intrigado, a gente fica intrigado com os fenômenos atmosféricos. Aí uma câmera, lá no Monte Fuji, no Japão, eles capturaram alguns raios de uma misteriosa luz verde no céu. E aí até um cientista japonês, que é o Daiki Fuji, que foi responsável por colocar essas câmeras, ele viu isso e ficou possesso, ficou com medo, ficou nervoso. Foi estudar por que aquelas luzes estavam lá. E daqui a pouco eu vou te contar o que eram aquelas luzes misteriosas no céu do Japão. Você vai ficar intrigado, você vai ficar curioso, porque eu vou te contar daqui a pouco o que são as luzes misteriosas no Japão. Você lembra do Valdir Soriano? Eu não sou o cachorro não. Quer ver? Vai tocar um trechinho. Eu não sou o cachorro não, pra viver. É o Valdir Soriano que cantava essa música. Eu não sou o cachorro não. Você é cachorro? Quero saber, você é cachorro sim ou não? Você é cachorro da sua esposa, do seu marido? Coloca, porque às vezes a gente é cachorrinho, né? Às vezes a gente quer um pouco de atenção, a gente vai atrás lá. Mas tem vezes que não. E falando em China novamente, essa coisa incrível que uma família, a gente tá falando de cachorro, uma família adotou um cachorro achando que era da raça mastim tibetano. Aí adotou esse cachorro. O cachorro começou a crescer. E dizem que esse cachorro ele não cresce muito. Essa raça de cachorro, mastim tibetano, é uma das raças de cachorro mais raras do mundo. E aí a família comprou em fevereiro, nas férias de 2016,
E aí o cachorro tava aumentando mais que o normal. Para você ter uma ideia, 2 anos depois da adoção do cachorro, ele pesava 100 quilos. 100 quilos. E o mastim tibetano, ele só pode crescer mais de 70 quilos. O máximo é 70 quilos. Ele devorava caixas de fruta e 2 baldes de macarrão por dia. Por dia. Imagine só o gasto, né? Você que tem um pet, aposto que você gasta bastante para fazer a alimentação dele. Aí essa família desconfiou, mas caramba, esse não é. Parece um mastim tibetano, mas não é. Que coisa, o que ele é? A família descobriu, a família chinesa descobriu que ele era um urso. Isso mesmo. Imagine você adota um cachorro, acha que é um cachorro, um mastim tibetano, e aí ele é um urso. É claro que a família chinesa levou esse urso para as autoridades do país, porque não é possível, né? Um urso não é um cachorro, é um urso. Imagine, você adota alguém. Você adota alguém, de repente um pet, descobre que não é o pet, gambá, você descobre que é outro bicho, e de repente, ó, tá ferrado. Isso foi o como que é o nome do quadro aqui? É sensacionalmente surpreendente. Bem, eu coloquei a música um pouco do Valdir Soriano e muitas pessoas nem conhecem o Valdir Soriano, né? O Valdir Soriano, o nome do Valdir é Eurípides Valdir Soriano. Ele nasceu em Caeté, no interior da Bahia, em 13 de maio de 33. Nos anos 50 ele abandonou a Bahia e veio morar aqui em São Paulo. Trabalhou como lavrador e engraxate antes de começar. A sua carreira musical começou com a primeira música que ele gravou, que foi o sucesso, foi o primeiro sucesso, Quem És Tu? E aí ele se destacou no cenário da música popular brasileira. Chamava até ele de brega, né? E ele tinha um visual muito diferente. Ele sempre usava roupas negras, como essa daqui, e usava óculos escuros. Um dos seus maiores sucessos, a gente já tocou aqui, que Eu Não Sou o Cachorro Não, uau, uau. Tortura de Amor, Paixão de um Homem e Se Eu Morresse Amanhã. Muitas pessoas falam que o Valdir Soriano o que é? Brega. Valdir Soriano o que é? Popular. As pessoas não... Cafona. Nem é popular, é brega. Cafona. As pessoas nem gostam, diz que é brega. As pessoas não gostam de ouvir brega, mas quando você passa nos bar, a elite, ai, brega. Ai, que horrível. Mas você vai nos bar, tá tudo aí, brega aí. O brega funciona muito. Esse preconceito contra o brega, que coisa. E mesmo ele sendo chamado de brega cafona, ele se transformou em recordista de venda de discos e shows por todo o Brasil, né? Nos anos 1990, ele se mudou para Teresina, onde ele iniciou uma parceria com o violinista Fernando Fonseca, com quem fez shows pelo país inteiro naquele ano. Foi morar em Fortaleza, ao lado do pianista, e continuou os shows até o diagnóstico de câncer de próstata, o Valdir Soriano, que ele teve o diagnóstico em 2006 e morreu em 4 de setembro de 2008. Sabe quantos discos o Valdir Soriano gravou? Mais de 70 discos. E ele também foi homenageado pela Patrícia Pilar com um documentário sobre a vida e obras que foi premiado em festivais de cinemas brasileiros. O grande cantor Valdir Soriano. Eu não sou o cachorro, não. Chega, porque você sabia que a Coca-Cola é uma das bebidas mais populares do mundo. Ela foi criada em 1886 pelo farmacêutico John Pettigrew em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos.
Você sabia que o McDonald's é a maior rede de restaurantes de fast food do mundo, que foi fundada em 1940 nos Estados Unidos por Richard e Maurice McDonald's? Você sabia que tem uma buzina de carro me atrapalhando lá embaixo? Você sabia disso? Você sabia que a marca de carro mais vendida no mundo é a Toyota? A Toyota é uma empresa japonesa e vendeu mais de 10 milhões de veículos em todo o mundo no ano de 2020. Você sabia que a marca mais valiosa do mundo é a Apple, que faz os iPhones, que faz os MacBooks? Ela vendeu, o valor no mercado é mais de 2 trilhões de dólares em 2021. Você sabia que a música mais reproduzida em serviço de streaming é a música Despacito, do cantor porto-riquenho Luiz Fonsi? Tem mais de 7 bilhões de visualizações no YouTube e mais de 7,5 bilhões de streamings no Spotify. E o último você sabia é que o jogo mais vendido de todos os tempos é o Minecraft, que vendeu mais de 200 milhões de cópias em todo o mundo desde o seu lançamento em 2011. Esse foi o Você Sabia desse programa Alexandre Daniel, que volta no próximo programa Mais Você Sabia. Daqui a pouco, o que será as luzes no céu? Se você quiser adiantar, já pode ir lá pro final, que eu vou contar só no final. Ou eu conto antes, ou conto agora. Ah, não, espera mais um pouquinho, para você ficar um pouquinho mais aqui. O que são as luzes no céu na China? Um astrônomo, um cientista, tem câmeras, e essas câmeras viram luzes no céu na China. Você vai saber daqui a pouquinho o que são essas luzes no céu. Daqui a pouquinho, porque agora vamos falar sobre lendas urbanas. Tem uma lenda urbana muito famosa que assombrou o Brasil nos anos 70. Muitos de vocês não eram nascidos, eu particularmente também não era nascido. Mas uma lenda que assombrou os brasileiros, que as reportagens começaram em junho de 75, é a Loira Fantasma, que é uma garota que assombrava caminhoneiros e motoristas de táxi em todo o Brasil. Para você ter uma ideia, em Curitiba, 2 repórteres do Notícias Populares. Esse Notícias Populares era tão famoso. Sabe esses programas novos da Atena, Bate, Tá Na Hora, que eles só falam de crime, de sangue, que escorre sangue? Então, esse Notícias Populares, esse caso, esse jornal, você exprimia e ele saía muito sangue. E esses repórteres em Curitiba, eles entrevistaram um taxista, Vilmar Siqueira, que afirmou ter sido estrangulado pela Loira Fantasma. Ele teria avistado uma garota loira que entrou no seu carro, pediu para ir ao cemitério, e a viagem foi tensa, porque para o taxista ela aparecia e desaparecia. Aparecia e desaparecia. E ainda perguntou para o rapaz por que o medo. Ele encontrou policiais no meio do caminho, onde sentiu até... Ele encontrou 2 policiais no caminho, e aí ele acabou indo ao cemitério, porque ele sentiu 2 mãos geladas estrangulando. Aí a polícia deu 3 tiros. Ela teria dado uma gargalhada e desaparecido na escuridão. Após essa grande repercussão da matéria, a Loira Fantasma... Oh, carro já é o taxista. É o taxista que sabia que eu ia contar, ele não queria que eu contasse. Ele não quer que eu... Eu acho que eu vou lá e bater nesse taxista. Ele fica buzinando, daqui a pouco a loira aparece aí. E depois da grande repercussão, a loira voltou em 30 de maio de 76. Sob o título, olha só: Mulher Fantasma dançou no baile a noite toda. A noite toda. Foi localizado não mais em Curitiba, mas num baile de Osasco. Isso mesmo, em Osasco, aqui pertinho, São Paulo. Dançando com chumaços de algodão que tampavam sua boca
e suas narinas, o parceiro de dança que era bancário teria levado um susto tão grande que foi hospitalizado e morreu logo depois. Que loira, não? Outro relato foi em São Bernardo do Campo, em 6 de agosto de 76. O estudante Alfredo Aparecido deu carona a uma jovem sozinha num ponto de ônibus. Após minutos de conversa, ela pediu que o jovem parasse o carro. Moro por aqui, não quero que você se aproxime de casa. Se aproveitando da situação, ele acabou beijando a moça, que desapareceu misteriosamente. Aí ele ficou gritando, a polícia apareceu e aí a moça sumiu. Mas essa moça foi localizada, a jovem Mirtes Teonotório, e ela simplesmente fugiu porque achou que o cara ia ser um tarado, ia fazer um crime contra ela, né? Fazer alguma coisa que não fosse legal. Que, falando até nisso, eu acho que cabe para o momento, como a justiça da Espanha decepcionou, né? O cara foi acusado de um estupro, vai pagar 1 milhão de euros e vai sair da cadeia em liberdade. E o trauma que a mulher teve? Graças a Deus, aqui no Brasil, o STF votou a favor da pena da cadeia do Robinho. Espero que não tenha fiança. Espero que cumpra. Porque estuprador, lugar de estuprador é na cadeia. Eu tava vendo o Neto esses dias, ele falou que você pode não concordar com ele, mas o que ele falou é verdade. Esses caras não devem nem respirar o ar que a gente respira. Que é impressionante isso. Como que um cara faz isso? Como que a justiça espanhola, que diz que é a melhor justiça, que os europeus são melhores que o Brasil, não incrimina um cara desse? Ah, e é jogador. Sabe por quê? É jogador, é rico. Porque se fosse pobre, não desmerece, não querendo equivaler o crime de raça, de cor, de nada, mas só porque é rico, só porque é famoso, vai ficar fora da cadeia. 1 milhão de euros é o crime? Vai resolver o crime? Vai resolver todas as vítimas que são de estupro e de feminicídio? Não, né? Ainda bem que a justiça brasileira agiu certo. Vai prender esse Robinho. E que prenda também esse Daniel Alves. E prenda todos os estupradores. Porque como que a gente vai viver numa sociedade mais justa, mais igualitária, né? Se ainda acontece crimes contra mulheres. E crimes que não são investigados. Crimes que são... Ah, não, é mulher. Feminicídio. Eu ouvi de uma pessoa que falou que uma mulher apanhava em casa, foi procurar uma psicóloga, e essa psicóloga começou a trabalhar com essa mulher. Essa mulher conseguiu ver, não sabia, conseguiu ver que isso era crime, que não podia, porque várias pessoas têm educação mais deficitária que outras pessoas, e ela foi entendendo que isso era ruim. Ela conseguiu uma ONG para levar ela para Paraíba de novo, e o marido foi lá, o ex-marido, e queria matar a psicóloga. E quantos casos de pessoas, de homens, que a gente vê que batem em mulheres, espancam mulheres e não acontece nada. Tá na hora da gente rever essas coisas. Numa briga, eu me lembro que tinha a frase, né? Numa briga entre homem e mulher, ninguém mete a colher. Não. Agora tá mudando, tá revendo. Mete a colher sim, porque pode causar morte, pode causar estragos na vida de pessoas. É igual um Guarulhos.
A mulher e uma mulher, a mãe e a filha foram encontradas mortas na casa em Guarulhos, da Grande São Paulo, porque o homem tinha amor platônico. A justiça tem que intervir o mais rápido possível para esses casos não aconteçam mais. Já deu, né? Bem, vamos voltar ao programa Alexandre e Daniel, que é um programa alegre, que é um programa divertido, mas de vez em quando a gente precisa falar porque é necessário, né? Aí essa loira, como que essa loira é? Ela é uma mulher loira, roupas brancas, com uma rosa na mão, e aparecia nas estradas e rodovias do país, geralmente à noite. Muitos motoristas falam que viram essa mulher parada pedindo carona, mas ela desaparece, né? Muitas pessoas acreditam que a loira é uma fantasma em busca de vingança por alguma morte trágica e se tornou essa lenda muito famosa em todo o Brasil, não só no Brasil, no mundo todo também, porque tem um capítulo até da série Supernatural, que aparece a loira, né? A loira fantasma, que eles vão dar carona, e eu lembro desse episódio. É a loira fantasma de hoje. Bem, afinal, o que são as luzes? Daqui a pouco eu vou te mostrar, porque a gente estava falando aqui de mulher, e uma mulher deu a louca no mundo. O que é deu a louca no mundo, Alexandre? São notícias curiosas, são notícias bizarras, porque tem uma mulher aí que casou com um boneco de pano e está à espera do segundo filho. Ei, congratulations, né? O nome dela é Meirivone Rocha Moraes. É uma mineira. Ela ficou mundialmente conhecida no final de 2021 porque ela fez uma cerimônia de casamento e diz que está grávida agora pela segunda vez do filho. O casal teve o primeiro filho, o Marcelinho, no ano passado, logo após se casar. Aí o boneco se chama Marcelo. Teria traído ela e agora ela está grávida para comemorar que ela foi traída, que ela foi traída não, que eles reativaram o casal, não, reataram o casamento. É isso mesmo. Em entrevista a um site, a Meirivone disse que descobriu a traição por meio de uma amiga. Ela ficou muito triste e mal conseguia dormir de tanto amar o marido de pano, né? E ela ficou sabendo por uma amiga que contou que viu o Marcelo entrando em um motel com outra mulher. E ficou ainda 3 noites e 3 dias internadas com Marcelinho, filho, que pegou uma virose. No começo, ela achou que a amiga estava mentindo. Mas depois começou a olhar o telefone do boneco de pano e viu que tinha certeza que ela estava sendo traída. Segundo ela, o Marcelo, o marido dela, negou que ela estava traindo, né? Que estava com um outro envolvimento. E o amor que ele sente por ela perdoou toda a traição, porque ela não pode viver sem o marido. E aí, agora ela está esperando uma menina que o Marcelo e ela sempre quiseram. Houve algumas vezes que ela sentiu náusea, fez o teste, mas deu negativo. Agora ela fez o teste e agora deu positivo. Ela está grávida do boneco de pano, né? Ela surgiu quando ela casou com um boneco de pano feito pela sua mãe. Porque a festa ocorreu no interior de Minas em dezembro de 21, contou com 250 convidados e até padrinhos, né? O Marcelo foi um pedido feito pela mãe, que é costureira, durante a pandemia, que ela estava sozinha e que ela é dançarina de forró, não tinha ninguém para dançar online. Aí a mãe fez um boneco de pano e ela se apaixonou
pelo Marcelo. Deu a louca no mundo. Marcelo e a Meirivone estão felizes com o segundo filho. Isso que importa. Vamos mandar uma cesta. Agora faz tempo dessa notícia. Deu a louca no mundo. Vamos mandar agora roupas para as crianças que estão grandes, para o Marcelo e para a menina. Nem sei se teve, mas é o que deu a louca no mundo. Agora eu sei que você está me xingando. Eu sei que você quer saber quais são as luzes verdes do céu. Bem, o que são aquelas luzes vermelhas? Essas luzes verdes, né, é de um satélite chamado Insatec, que foi lançado em 2018 para medir a altura de camadas de gelo e dos oceanos. Tudo isso feito sobre a órbita da Terra, né? E esse satélite, ele utiliza lasers verde para que possam ser feitos os cálculos sobre o tempo e a resposta disso. Esse mistério ficou cerca de 7 meses escondido. E ainda foi uma tarefa bem complicada. Para você ter uma ideia, esses lasers não deviam ser vistos em olho nu, mas com algumas condições do tempo, umas condições que eles explicam melhor, esses físicos, que apresentaram esses lasers. E assim, pôde ver que não era nada. Só eram lasers do satélite que está vendo as calotas polares. Esse foi o Você Acredita Nisso dessa semana. E muito obrigado pela sua audiência, obrigado, mais um programa Alexandre e Daniel, que volta numa próxima oportunidade. Tchau, pessoal!